se o sistema vai recuperar ou não. Está justo discutir no meio da crise, sem ter criado, né, o mínimo de segurança para esse sistema. Se pôde cancelar o outorga no passado, por que não cancela isso de novo? Né? Ou, mais ainda, se todas as represas que abastecem São Paulo estão interligadas, a Sabesp fala o tempo inteiro isso, não, sistema interligado. O Alckmin gosta de falar, eu fecho aqui o Cantareira e ponho aqui o Alto Tietê. Está tudo interligado, por que essa outorga é separada? Né? Por que uma do Cantareira, onde tem a participação do governo federal, tem muito mais discussão, não por ser o governo federal, é porque é um outro nível de governo, né? Do que, por exemplo, a outorga do Alto Tietê, que a gente nunca nem ouviu falar, ou da Billings, ou da Guarapiranga. Né? Então, essa seria uma necessidade. Pode seguir. Pode seguir. Bom, estou fechando. A gente tem discutido muito como é que constrói propostas para lidar com a crise atual e, ao mesmo tempo, construir um futuro, né? Garantir segurança hídrica e cuidado com a água. Pode ir. E aí tem vindo essa questão aí da nova cultura, em que a gente tem buscado resumir ela, pode seguir, em 5 frentes. Primeira coisa, cuidar das fontes de água, sejam elas rurais, sejam elas urbanas. Se a gente não cuidar das fontes de água, não vai ter água. Reduzir a demanda, reduzir o consumo de todos os seus níveis, não só a gente escovando o dente, mas os contratos de demanda firme, usos que poderiam estar reutilizando água numa outra escala, etc. Distribuição de forma eficiente, tanto tendo tarifas justas, igualdade de acesso, e não dá para a gente pensar que está todo mundo falando que a gente vive numa região que tem pouca água e a gente tem esses índices de perda que são praticamente obscenos, né? Se a gente for pensar que 30% da água, isso é o que se admite, numa região que abastece 20 milhões de pessoas, está falando água para 6 milhões de pessoas beberem, tratada, com todo esse custo de energia elétrica, de produto químico que vai para o ralo, não, tem que mudar. Tratar e reutilizar cada vez mais. Né? Hoje, um dia como hoje, acho que todo mundo que já está conectado, e graças a Deus, acho que tem... Graças a Deus, não, graças a nós, né? Tipo, toda essa galera que está engatada aí, trabalhando forte esse 1 ano e pouco, as pessoas estão na rua olhando, mas a gente não vai cuidar dessa água, não vai guardar. Né? Acho que antes uma coisa que as pessoas abominavam, acho que eu falava, agora as pessoas estão mais, não só, putz, que bom que está chovendo, e também olhando. Hoje eu ouvi pessoas em situações diferentes, saindo do metrô, senhora de idade, falando, que absurdo essa água indo embora, ninguém está guardando isso, daqui a pouco vai faltar. Então, acho que isso está começando a virar uma nova cultura, espero que ela perdure, e, para tudo isso funcionar, tem que ter transparência e controle social. É isso, gente. Obrigada. Aí, só reforçando, quinta-feira eu ia falar mais aqui do aplicativo e tal. Na quinta-feira tem o lançamento da campanha Tá Faltando Água, vai ser no Espaço Aldeia, aqui na Rua Lisboa, 445, a partir das 6 horas da tarde, vai ter vários vídeos, vai ter várias atividades lá, até mais à noite, estão todos convidados, e lá a gente vai contar mais sobre o aplicativo. Obrigada. Bom, gente, muito boa noite. Antes de tudo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, partilhando um pouco com vocês de como eu enxergo a crise d'água e o que a gente tem como perspectiva, e um pouco de origem, um pouco de caminhos e saídas desse beco, né, dessa sinuca e de bico que a gente está. Mas quero agradecer em especial aí a Casa da Cidade pela oportunidade, por sediar o espaço, a presença de todos vocês, a presença da Maru e do Luiz também.
todo mundo com a agenda cheia, corrida, cheia de coisa para fazer, e estamos aqui esticando um pouco a prosa, né? Bom, eu, muito rápido, eu sou engenheiro civil, estou mais ou menos 10 anos envolvido com essa perspectiva da aplicação da permacultura, que é uma ciência de design ecológico, de como recriar os sistemas naturais no meio urbano. Esse é o desafio que eu assumi para mim há 10 anos atrás, exatos 10 anos, em setembro de 2005. E venho, desde então, trabalhando na aplicação prática desses conceitos numa diversidade de escalas de projetos. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês, coisas que eu fiz, coisas que outros parceiros fizeram no Brasil e fora do país, e para mostrar que existe uma outra maneira de se relacionar com a água, que essa lógica que a gente pescou super bem com a Maru é uma lógica que se perdeu no tempo. Então, eu peguei essa imagem numa apresentação que eu fiz em abril, que era no início desse período de seca, né, e que ainda estava chovendo, e curiosamente hoje a gente está em meio à chuva, e de repente a gente vai cair nesse cenário de novo, em que começou a chover e para de se falar de crise d'água, como se tudo tivesse resolvido. E, na verdade, não resolveu absolutamente nada. Para quem tem cisterna em casa, aliviou. Mas para quem não tem, está na mesma, né? E esse cenário de crise de água, infelizmente, é um cenário global. Não é uma exclusividade nossa, do Sudeste, que o Sudeste possa se gabar disso, né? Muito pelo contrário. Infelizmente, é uma coisa que está disseminada no mundo inteiro justamente pelo modelo. E esse modelo é um modelo de um ciclo vicioso. Ele se retroalimenta e vai piorando as condições cada vez mais, ao passo em que a gente está hoje, em que está vendo, né? A gente está discutindo um aumento de uma outorga de retirada de água de uma represa que não tem condição de abastecer 1/3 do que está sendo solicitado. Então, seja por mudanças climáticas locais, regionais ou globais, ou mesmo falta de gestão, quando a gente não tem falta de água em si, da água como recurso, vamos dizer assim, a gente tem falta de água potável, né? Isso mostrando lá na imagem da superior direita um braço de rio na China, mas a gente não precisa ir longe, né? Olha aqui no Tietê, no meio da seca, a gente tem um rio enorme cruzando cheio d'água e não tem água na torneira. É um contrassenso bem maluco. Próximo. Então, aí só para a gente entender um pouco dessa pressão de onde é que vem essa escassez de água, a gente precisa entender que a gente está participando de um processo de uma ocupação, de um crescimento populacional muito grande, né? Nos últimos 200 e poucos anos, a gente tem um crescimento em progressão geométrica e falta um só. E a gente tem uma concentração de população nas áreas urbanas, né? E São Paulo mostra, são 3,5 bilhões de pessoas morando em área urbana no mundo, e como a gente pode ver pela nossa realidade de São Paulo, a gente saltou de uma cidade com 20 mil habitantes para 20 milhões de habitantes. A gente teve um crescimento de 1000 vezes em população em pouco mais de 100 anos, né? E como dá para você imaginar, planejamento para crescimento de uma cidade, de uma população em 1000 vezes, é uma coisa muito difícil de fazer. E, na verdade, não existiu. Então, não é surpresa nenhuma que não tenha existido. Isso traz consequências devastadoras, assim, em termos de existência, de manutenção dessa população toda no futuro, porque, como parte desse modelo que São Paulo seguiu e que acaba servindo como referência para todas as grandes cidades, é essa loucura de buscar a água cada vez mais longe, né? Só que a gente pode ver pela imagem que essa mancha urbana vai esticando e vai avançando sobre os mananciais, e o que era lá longe virou dentro da cidade. O que era água limpa, que estava lá distante, virou uma água que está sendo, que, na verdade, acaba sendo impactada diretamente pelo esgoto ou pela poluição difusa que é carregada pelas chuvas, e isso tem uma
uma série de consequências, entre elas o que a gente está vivenciando hoje, né? Tanta água presente, mas não tem água para consumir. Só mais umzinho? Volta um, por favor. Tem uma questão importante também com essa mancha urbana, que é o crescimento, o aumento das temperaturas. A gente tem uma expansão dessa área que recebe muito calor e que transforma a irradiação em calor para todo o entorno. Então, a gente tem formação de zonas de alta pressão, as chuvas de longe não conseguem chegar, a gente tem menos evapotranspiração, porque não tem cobertura florestal, então não tem chuvas locais, a gente não tem infiltração de água, a gente não tem árvore ajudando a regular o microclima. Então, no final das contas, a gente está criando um deserto. A cidade é um deserto. Próximo. E aí, como eu já falei do Tietê, né? Quem que é o corajoso aí que vai entrar um amigo nosso vai entrar na Penha semana que vem, vamos acompanhar. Ele vai entrar no Rio Tietê, lá na Penha. E eu sugeri para ele entrar com um kit desse aqui, kit escafandro, 4 camadas de roupa. Custa R$10.000. Só vou com uma roupinha de pesca. E, bom, e aí a gente começa a se questionar, né, para onde é que vai o esgoto, afinal de contas, para onde vai toda a poluição do ar e das ruas, e de onde é que vem a água que a gente bebe. E a gente começa a perceber que a água está com qualidade cada vez pior. Falando muito rápido, assim, um pouco do que a Maru já comentou, a temperatura de São Paulo aumentou aí 2,1 graus, um estudo do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nos últimos 70, 80 anos. Tá? E reduziu a umidade em 7%, né? Em cerca de 7% também nesse período. Tá? Então, isso só vem a confirmar essa observação que a gente faz da criação do deserto através da expansão da mancha urbana. Esse é um estudo do professor Paulo Nobre, lá do INPE também, que os totais de chuvas na região da Cantareira, aliás, totais de chuvas no verão na região da Cantareira só caem. Tá? Ano após ano, década após década, a gente vê uma linha, essa linha vermelha é uma linha de tendência, onde a gente vê uma média de 1.000 passando para 800 milímetros no período de verão, com um pico lá embaixo, né, que é de 2015, aí 2015 para 2014, desculpa, que a gente está vendo aqui pouco abaixo dos 400 milímetros. Ele está muito abaixo da curva, mas ele está mostrando muito claramente essa tendência, que é de redução de chuvas, de fato, na região da Cantareira. E aí eu selecionei algumas imagens também de manchetes de jornais, que também reforçam. A gente não precisa ser cientista para estar observando isso, é só a gente dar uma olhada com um pouquinho mais de atenção nas manchetes que a gente vai perceber muita coisa. Em plena seca, o bairro sofre com enchente. Hoje, né? Quantos eu vi, estava vendo no jornal, 10, 12 pontos de alagamento, um monte de transtorno no meio da enchente, porque a cidade não tem a capacidade mais de reter água. Lembra, São Paulo, afinal de contas, por que começou aqui? Por que o pessoal foi se instalar no pátio do colégio? Porque tinha comida abundante, porque tinha peixe, porque tinha água, porque tinha meios de comunicação através dos rios. A gente não vê mais água na cidade. E quando chove, enche rápido, porque está tudo impermeabilizado. Então, essa chuva varre as ruas, leva tudo adiante muito rápido e alaga. Recorde histórico, 37,8 graus. Sensação térmica de 47 graus. Eu juro que eu ouvia falar, quando era moleque, que São Paulo era a terra da garoa. 47 graus não me parece um lugar muito confortável para viver. E aí, além da amplitude térmica, amplitude de umidade também. A gente tem, daqui a poucos dias, se parar de chover hoje, daqui a 2, 3 dias, a gente tem uma umidade muito baixa. Gente, isso aqui é deserto. O que acontece aqui em São Paulo é exatamente o que acontece no deserto. Chuvas com intensidade cada vez maior, a água não para, vai embora, não segura umidade, tá? E temperaturas variando muito, muito rápido. Então, o que a gente enxerga assim, como as estratégias que foram adotadas pela Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, /Sabesp, as coisas se confundem um pouco, a gente não sabe quem é quem, que a Maru comentou, né? Você não sabe se
Se é o governo do estado que está gerenciando, é a Sabesp que está dando pitaco, como que é essa relação toda? São 4 ações principais. O uso do volume morto, para mim, não é uma ação estratégica, é uma ação desesperada. Porque você não tem água, você vai recorrer àquele último crédito que o banco te deu. Você não tem mais, mas o banco te concedeu mais um pouco. Olha, você ganhou mais aí uns R$3.000 na tua conta, segura a peteca aí, porque não vou te dar mais nada além disso. Teve as ações de bônus de contingência, ou seja, se você reduzir teu consumo, eu te dou um bônus, e se você aumentar, eu te dou multa. Só que ao passo que eu te dou bônus, vai cair minha receita. Então, eu comprometo o futuro da Sabesp. Tá? Eu, entre aspas, como sendo Sabesp, comprometo a minha liquidez. Tenho menos recursos para poder investir. As obras de interligação de sistemas, que é uma lógica, são obras que fazem super sentido, verdade, como emergência, que bom que vieram, já deviam estar instaladas há muito tempo. Maru comentou, né, por que será que todas essas represas estão interligadas? Elas precisam estar interligadas, mas aí você tem essa preocupação com a qualidade. Qual é a qualidade de água que eu estou levando para cada uma delas? Eu estou trazendo água de um braço poluído da Billings para dentro do Rio Grande, onde eu tenho uma qualidade de água muito boa, para compensar o do Alto Tietê, que também secou porque eu tive que repor a cantareira. Então, eu preciso ter resiliência em cada um desses sistemas. Não dá para eu olhar só o sistema como um todo e ficar jogando para cá e para lá, até porque a capacidade de cada um deles é muito diferente. E São Paulo dependeu basicamente do Cantareira, né, por muito tempo. Bom, aí jogando algumas imagens, né, a Sabesp investiu 29 milhões para a transposição de rio que não tem água. O plano era de 1 metro cúbico por segundo para a transposição, e aí eles conseguiram o máximo 300 litros por segundo, e agora as bombas estão desativadas porque não tem água. Está seco o rio. Não me parece muito estratégico também, me parece mais uma daquelas ações desesperadas de tentar trazer um pouco mais de água para o sistema. No final das contas, gente, é a mesma lógica de buscar água de cada vez mais longe e dane-se o todo, depois a gente pensa, depois a gente se vira. Não funcionou e não vai funcionar. Transposição não é solução, transposição não resolve nada, ele alivia um pouco, talvez, dependendo de onde você vai buscar água, talvez nem dure muito essa obra, mas como a gente viu nos todos os outros casos que a gente está vivenciando, de todos os outros sistemas, tem uma data limite, tem um tempo de vida útil as transposições. Redução de pressão também, né? Redução de pressão na tubulação tem um problema muito grave, que é facilitar a entrada do lençol freático para dentro da rede. E a gente tem assim uma enorme lista de manchetes de jornal, de um grande número de bairros sem água por 5 dias, por 10 dias, por 15 dias na periferia, um aumento astronômico no caso de diarreia, até se falou em hiperepidemia de diarreia no ano passado. Né? De onde é que vem isso? Vem dos sistemas, vem das infiltrações de água, vem de uma série de fatores, mas a redução da pressão é o maior causador disso aqui. Tá? Ou seja, para que eu reduzi a pressão? Para reduzir as perdas no sistema. A Maru falou, é mais ou menos 30% oficial. Bom, se é oficial 30%, eu já chuto que é mais para cima. Bota uns 40%, bota um pouquinho mais nessa conta. Na hora que eu reduzo a pressão, eu reduzo as perdas da água, então, teoricamente, eu tenho uma economia. Eu não estou economizando. Eu devia estar trabalhando na resolução do problema de fato. Eu não estou resolvendo isso. Eu estou aliviando mais uma medida desesperada. Ok, a gente entende, mas também tem que ter transparência, tem que ter uma preocupação constante com a qualidade.